Então, o exemplo discreto que a gente viu na aula passada, como que ele era? Basicamente, a gente considerou um exemplo em que o nosso espaço amostral ele tinha como possíveis elementos A, B, C e D, ele era equiprovável, e x1 ele assumiu o valor 1 se o nosso omeguinha assumia os valores A e B, e zero caso contrário, e o x2 assumia o valor 1 se acontecia A ou C, e ele assumia o valor zero caso contrário. Então a gente pode querer achar dessa vez a densidade conjunta de x1 e x2. Então, quando a gente quer calcular a densidade conjunta do x1 e x2, no exemplo discreto, as contas são um pouco diferentes. Vamos ver como a gente faz ela na lousa. Bem, a gente tem aqui nosso ômega, que é A, B, C. Opa! A, B, C e D. E a gente quer calcular a nossa densidade. E daí tem 4 pontos que o x1 e x2 podem assumir. Né? A gente vai usar a definição que o f de x, x1, x2, bem, isso aqui é simplesmente a probabilidade do x1 é igual a x1 e o x2 é igual a x2. E tem 4 possibilidades que pode acontecer nesse caso. Uma delas é se a gente está calculando, por exemplo, o 0, 0, que é a probabilidade do x1 é igual a 0 e o x2 é igual a 0. Isso só pode acontecer em um único caso, né? Porque o x1 ele assume o valor 0 se acontece C ou D. E o x2 assume o valor 0 se acontecer B ou D. Então, o único jeito disso acontecer é se acontecer o elemento D. E isso é igual a 1/4, porque a gente tinha considerado que o espaço amostral é equiprovável. Certo? Então, a gente pode continuar, por exemplo, com outras considerações. Por exemplo, a gente pode calcular a densidade no ponto 0,1. Isso é a probabilidade do x1 assumir o valor 0 e o x2 assumir o valor 1. E o x1 assumir o valor 0, a gente já discutiu isso antes, se o C ou o D acontecem. Já o x2 assumir o valor 1 se o B ou D acontecem. Não, na verdade não. Se o A ou C acontecem é quando o x2 assume o valor 1. Então a gente vai ter simplesmente a probabilidade do C, que é igual a 1/4. E a gente poderia analisar todos os outros casos. A gente vai ver que cada um dos casos subjacentes corresponde a um dos elementos no espaço amostral. Então a gente vai obter finalmente que a probabilidade, a densidade aqui do ponto 1, 0 é igual à densidade do ponto 1, 1, que é igual a 1/4 também. E vale a pena vocês fazerem como exercício completar a densidade aqui para esses dois pontos. Agora a gente pode ver uma propriedade que é muito importante da densidade. A gente vai continuar isso no próximo vídeo.